Olá, eu sou a Dini, uma das integrantes e professoras do Clube do Bordado. E hoje eu vou te apresentar a nossa segunda aula do ponto de partida. Eu tô falando segunda aula, mas na verdade o ponto de partida tem lives, aulas gravadas, então é a nossa segunda aula gravada e todos os conteúdos vão formar uma oficina completa para você. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, você pode olhar aqui no nosso YouTube ou também no grupo do WhatsApp, que a gente está mandando os links por lá dos replays, tá bom? Então, retomando o que a gente fez na nossa última aula, que foi a primeira, com a apresentação da Renata, a gente te ensinou, além de tudo sobre os materiais, os métodos de passar o risco para o tecido e para o tênis, 2 tipos de pontos para fazer 3 formas diferentes de rosas. Então, a gente ensinou o ponto rococó e o ponto rococó caseado para fazer formas diferentes de rosas. Todas as dicas de processo para você conseguir aplicar essa técnica no tênis e fazer um acabamento impecável. E na aula 2, que foi ontem ao vivo, a gente te ensinou a fazer as folhas e os caules da rosa para você completar o seu bordado. E na aula de hoje, a gente vai te ensinar a fazer pintura de agulha para bordar andorinha. Gente, tá a coisa mais linda do mundo essa andorinha. E essa técnica de pintura de agulha é a minha favorita. Ela é muito versátil. Eu simplesmente quero bordar tudo com pintura de agulha, porque assim, tudo fica lindo com pintura de agulha. Usando um fio, 2 fios, 3 fios, 6 fios. Então eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa na aula de hoje. Além disso, a gente vai ensinar uma outra forma de bordar tênis, que não é direta no tênis, é uma aplicação. Então esse método de bordado é muito interessante também, não só para bordar tênis, mas para bordar, aplicar em outras peças, como acessórios, bolsas, roupas. Vai ser muito interessante e vai ter muito conteúdo aqui para você. E se você acha que, eu já sei bordar pet, já sei essa técnica, calma aí que a gente vai te ensinar uma coisa diferente, um segredinho, hein? Fica aqui até o final. E não é à toa que a gente misturou essas 2 técnicas nessa aula. A técnica de pintura de agulha, que é uma técnica que te possibilita fazer muito mais detalhes no bordado. E o método do pet, da aplicação, né, de bordado, de não bordar direto no tênis. Essa mistura é perfeita porque você consegue fazer muito mais detalhe e fazer desenhos muito mais realistas, que é o diferencial da pintura de agulha, essa possibilidade de você criar um realismo no bordado, que gera muita curiosidade, porque ela até pode ser confundida com a pintura. Mas, gente, a pintura com agulha e linha. E se você tá inseguro, que você nunca conseguiu fazer pintura de agulha, que você acha que é uma técnica muito complicada, calma que a gente vai te ensinar desde o comecinho, sem complicação, do jeito certo, para você pegar desde o começo e não ficar se sentindo perdido. Antes da gente começar, eu queria te contar algo interessante. Você sabia que a andorinha é um símbolo de liberdade porque ela consegue viajar o planeta inteiro, ela é uma ave migratória. Ela vai sempre em busca do clima ideal para se alimentar e para se reproduzir. E a gente escolheu ela aqui para o nosso tênis, porque no tênis, né, gente, ela é uma ave que ela viaja muito. Então a gente achou muito legal trazer esse simbolismo para o tênis, da andorinha. Então eu gostaria que você abordasse pensando nisso. Como é libertador também, né? A gente aprender uma técnica nova, para a gente ter um novo hobby, fazer uma coisa que faz bem pra gente. Ou então até uma atividade que pode gerar alguma renda pra gente. Então, pensem nisso e nesse simbolismo quando vocês estiverem aí com as suas andorinhas bordadas. Bom, talvez você já tenha tentado aprender antes, mas você sentiu que faltava clareza. Ou talvez você até já borde, mas você sinta falta de técnicas que elevem o seu bordado para outro nível. Seja você uma iniciante ou uma pessoa que já borda, hoje você vai aprender a fazer tudo isso e o melhor, você vai ter uma peça customizada para andar com você no seu dia a dia. E você vai ver como essa técnica de pintura de agulha vai abrir um mundo de possibilidades para você dentro do bordado. Nessa primeira parte, a gente vai te mostrar todos os materiais que você vai precisar para fazer o pet e a pintura de agulha. 2 cortes de algodão cru. Caneta térmica, aquela que entra em contato com o calor e desaparece. Bastidor com regulagem, que é essa ferramenta que tem aqui em cima para ajuste, bem importante que tenha isso para facilitar o seu processo de bordado. E o tamanho é importante que você consiga alcançar seus dedos aqui no centro, então um tamanho variável de acordo com o tamanho das suas mãos. Linhas de meada são as linhas mais comuns no bordado e a cartela de cor está na sua lista de material. Termolina leitosa e cola pano, a gente vai precisar disso para o acabamento. Um pincel simplesinho, gente, não use seus pincéis caros nesse momento, que vai ser para a gente aplicar a termolina e a cola. Feltro combinando com a cor do seu tênis, nós usamos um feltro branco. Um tênis, a estrela destas aulas. Linha de costura
próximo do tom também do seu tênis. Fita crepe, eu prefiro essa mais fininha para o que a gente vai usar. Tesouras, uma tesoura de tecido que você vai precisar para cortar o feltro, tecido, etc. E uma tesoura com ponta, pode ser aquela tesoura de arremate, mas eu gosto muito dessa média. O importante é que ela tenha ponta, porque a gente vai precisar fazer acabamentos bem precisos. Agulhas de numerações diferentes, importante você ter uma mais grossa, essa aqui é uma número 3, e uma mais fininha, pode ser uma 7 ou uma 9. Agora que você já conheceu os materiais, você vai entender qual que é a grande vantagem da gente fazer o pet e a pintura de agulha no bordado de tênis. Ele vai permitir que a gente crie detalhes muito mais delicados e ele vai trazer uma tridimensionalidade para o seu bordado, deixando ele muito mais interessante. Além de ser muito mais fácil de executar e confortável, porque bordar o tênis, vocês já viram que exige um pouquinho mais ali de se adaptar à peça. Então, no bordado de pintura de agulha que a gente vai fazer agora, vai ficar muito mais gostosinho assim o processo. Para bordar a andorinha, a gente vai usar esse degradê dessas cores, que foi o que a gente selecionou. Isso está já na sua lista de materiais. Mas como a gente falou lá na live que a gente fez de materiais, você não precisa seguir exatamente essa cor. Só é importante que você tenha um degradê com 4 tons de preferência. Então pode ser um degradê de rosa, um degradê de qualquer outra cor que você preferir. O importante é ter uma graduação nos tons da mesma cor. Vou começar aqui com 566, dá círculo, 2 fios na agulha. Eu estou usando uma agulha número 9, que é uma agulha mais fininha. Você pode escolher a agulha da sua preferência, se possível uma agulha não muito grossa. Então, sei lá, entre uma agulha número 12 e número 7, tranquilo pra gente bordar com 2 fios. O acabamento, pra gente prender a linha no tecido, você pode escolher entre o nó invisível e o nó de costureira, que a gente já te ensinou, qual que for da sua preferência, porque o acabamento que a gente vai fazer no final da andorinha vai nos assegurar dos nozinhos, então não tem uma indicação entre um ou outro, pode ser como você preferir. Eu vou de nozinho de costureira, que eu gosto mais. E aí a gente vai começar aqui embaixo, na base do rabo da andorinha. E a gente, nesse começo aqui, essa cor que é o tom mais escuro, a gente vai usar praticamente contornar algumas partes, que vai dar definição para nossa andorinha. Então a gente vai usar uma mistura do ponto partido com a pintura de agulha. O ponto partido é aquele mesmo que você usou para fazer os cabinhos das suas rosas. Então eu puxo a linha toda. Ah, Renata, mas você não falou que você ia ensinar agora a pintura de agulha? Sim, mas o ponto partido ele é a base de um dos jeitos de executar a pintura de agulha. Então eu vou fazer aqui 2 pontinhos subindo. E já vou voltar aqui para baixo. E agora eu vou seguir, ó, dando definição para as penas todas aqui do rabinho. Aí, ó, aqui nessa base, já começa uma pintura de agulha, que é, a gente sempre vai entrar com a agulha na base do nosso risco e vai fazer pontos curtos e longos, alternando o comprimento desses pontos e avançando um pouco aqui no rabo. Eu vou fazer isso só nessas 2 penas maiores da ponta, que a andorinha tem essa característica também, que é bem importante para a gente diferenciar esse pássaro, que ele tem esse rabinho bifurcado, bem compridinho. Nada, você está bordando com 2 fios. É obrigatório bordar com 2 fios? Não, gente. Se você quiser uma pintura de agulha mais delicada, você pode bordar com 1 fio. Isso vai fazer você levar mais tempo para executá-la. Ou se você quiser uma coisa mais volumosa, você também pode bordar com mais fios. Não tem uma regra do que é certo ou errado de número de fios para executar a pintura de agulha. E Renata, por que seu passarinho tá de cabeça para baixo? Ah, é porque eu tô bordando o rabo. Quer dizer, tá de cabeça para cima, né? É verdade. Porque ele tá inclinado desse jeito.
Porque eu sempre posiciono, vocês vão perceber que o nosso bordado tá parado. Isso porque a gente tá usando um suporte de bastidor para segurar e ficar mais estável na câmera, é melhor para vocês assistirem. Você aí na sua casa que tá com o seu bastidorzinho aqui em volta da andorinha, segurando o bastidor, você pode ir girando o bastidor conforme for mais confortável para você bordar. Eu prefiro sempre bordar nessa posição em que eu deixo onde eu entro com a agulha perto de mim e vou subindo com o preenchimento. Avançando pra cima, né? Isso. Tem gente que prefere fazer o contrário. Prefere começar aqui, ó. Eu estou aqui, deixo o bordado aqui e venho bordando de cima pra baixo. Nossa, nunca vi isso. Ah, eu já vi. Eu acho esquisitíssimo. Eu gosto de ir de baixo pra cima. Assim. Mas não tem um certo e errado mesmo. É uma questão de preferência. Você pode fazer como eu tô fazendo aqui, já que você tá acompanhando a aula, se você é iniciante. Mas se você já tem alguma experiência com bordado, já tem uma preferência, pode seguir como você preferir. Agora eu vou seguir, ó, com o ponto partido, dou o espaço do ponto, volto partindo anterior, até eu contornar todas essas penas e chegar nessa outra ponta aqui. Cheguei na outra ponta do rabo e vou, assim como na primeira, dar algumas pontadas de base para nossa pintura de agulha e vou seguir contornando. Vou contornar até aqui no corpinho e a base das asas também. Tudo no contorno no ponto partido. Se a sua linha estiver acabando, segue aquela mesma coisa que a gente já ensinou em todos os arremates, que é a mesma coisa. No avesso, pega um pedacinho de linha, dá um nozinho, cortou. Não precisa ser um nó tão reforçado, um nozinho já é suficiente, porque depois a gente vai reforçar esse acabamento. Vou para a próxima parte. Quando eu fiz o primeiro bordado, eu já fui direto aqui e já fiz o pedacinho daqui da asa. E aí tem isso que no processo do bordado, você tem que ir entendendo. Acabou a sua linha? Quando eu coloco uma linha nova, eu vejo qual que é o maior percurso para eu usar a linha sem precisar arrematar. Porque, por exemplo, se eu vier aqui nessa asa, eu vou fazer essa parte, aí não vou pular direto aqui para outra, porque poderia fazer sombra no meu lado direito. Agora, se eu tivesse com a minha linha acabando e desse para fazer mais essa partezinha aqui de cima da asa, já dá para fazer direto. Então, as escolhas do lugar que eu vou bordando vão de acordo com o comprimento de linha que eu tenho. Dito isto, ao invés de eu vir aqui em cima, só para fazer um pedacinho, outro pedacinho, vou entrar aqui já na base de uma das asas.
asas. Vou seguir no ponto partido, contornando a asa. A cabeça, primeira base aqui da asa, eu vou repetir exatamente a mesma coisa do outro lado, deixando as 3 pétalas próximas do corpo sem fazer. Então, vou começar daqui, vou repetir o mesmo processo até aqui em cima e já volto. Terminei de contornar a outra asa, agora eu vou fazer o detalhe aqui dos ombrinhos. Então, vou fazer essa partezinha aqui e essa partezinha aqui, mesma coisa, só contorno. E aí a gente vai mudar de cor e começar a pintura de agulha de fato. Eu poderia passar daqui direto para cá? Poderia. Vou fazer isso? Não. Por quê? Essa cor de linha é muito escura e eu tenho medo de fazer sombra aqui, porque essa parte do pescocinho vai ser já no tom bem clarinho de azul. Então eu vou arrematar, só dar um nozinho novo na ponta e começar aqui do outro lado. Acabei a parte de cima aqui da asa, na cor 566. E aí, agora eu poderia seguir já para outro tom de azul, seguir no preenchimento da pintura de agulha, mas essa é uma decisão pessoal, só que eu acho muito bom quando eu tô bordando algum animal, algum ser que tem olho, eu gosto de fazer o olho logo no começo, porque eu acho que já traz mais vida pro elemento. Pra mim é mais agradável bordar. Eu não sei explicar, gente, me passa uma sensação boa. A Vanessa, por exemplo, acho o contrário. Ela gosta de bordar tudo, e aí provavelmente só a hora que chegasse aqui na cabeça, que ela ia ter que fazer o olho primeiro, antes de preencher, ela colocaria o olhinho. Então, assim, eu gosto de bordar o olho já, que eu acho que ele vai criando vida. Aí vai preenchendo, vai indo a vida de uma forma mais natural. Tudo isso nas vozes da minha cabeça. Então, eu vou fazer o olho agora. Mas, assim, de verdade, de questão técnica, a única coisa é que antes de chegar no preenchimento da cabeça, você tem que fazer o olho. Poderia ser só nessa etapa. Aí fica a seu critério. A gente vai bordar, é a única parte aqui do passarinho que a gente vai bordar com um fio. E depois só o risquinho aqui do bico. Então, vou fazer no ponto partido. Vou contornar aqui, passando bem por cima do meu risco. Lembra de fazer os pontos bem pequenininhos para acompanhar a curva. E em seguida, vou preencher o olho
com fio mesmo e fazer um brilhinho. Vou terminar de contornar aqui então. Preenchi aqui todo o olhinho. Gente, eu fui fazendo, ó, pontos livres dentro do buraquinho. É uma área bem pequena, então com poucos pontinhos você já vai completar. Vou fazer o acabamento passando a agulha por baixo dessa parte que já tá bordada e vou entrar com o nosso tom mais claro, que é esse 1096, um azul bem clarinho, só para fazer um pontinho de brilhinho e vou fazer um contorninho aqui na parte inferior do olho para trazer um brilho. Contorninho aqui no ponto partido, aqui na parte de baixo do olho, fazendo os pontinhos bem pequenininhos. Vão ser 3 ou 4 pontinhos aqui. Vou até essa partezinha puxadinha aqui do olho. E agora a gente vai fazer o brilhinho, que faz toda a diferença. Eu vou fazer ele aqui, ó, no cantinho superior. Espeto a agulha. E faço um mini pontinho aqui. E eu não puxo muito, viu? Porque se você puxar muito, ele quase desaparece, ó. Não puxa ele demais. E eu acho que esse brilhinho faz toda a diferença. Se você quiser fazer 2 também dá. Fazer um risquinho um pouco maior, sabe? Aqui no superior. Já funciona. Vou arrematar e entrar com o nosso próximo tom de azul. Agora a gente vai seguir preenchendo todo o corpinho da andorinha. Estou entrando agora então com a cor 168 da Anchor. Já coloquei 2 fios na agulha. Estou aqui com uma agulha número 9. Sigo com ela. E aí, vou seguir aqui na pintura de agulha, eu entro partindo um ponto e avanço, fazendo um ponto, terminando o ponto lá em cima. Vou entrar aqui na base, o objetivo é sempre a gente alternar onde a gente entra com a agulha e onde a gente sai para não bater com a altura do ponto que a gente acabou de fazer. Isso evita que o nosso degradê fique marcado. Aí agora aqui, tá vendo? Tô entrando com a agulha, entro com a agulha um pouco mais pra cima do ponto anterior que eu fiz. E aí a gente vai alternando entre um pouco pra cima, um pouco pra baixo, ó. Aqui eu já vou entrar bem pra cima, porque também não quero cobrir muito o azul anterior, o azul mais escuro. Subir um pouco mais. A gente vai fazer uma... A gente vai até essa marca aqui, gente. Ah, isso é importante falar também. Essas demarcações que a gente fez, já para você passar o seu risco, já são linhas guias para delimitar a distribuição de cor, para ficar bem mais fácil de você bordar. Eu não faria linhas guias, eu bordei sem linha guia, porque eu já sou bem acostumada a seguir as linhas de contorno. Mas se você se sentir mais confortável, você pode pegar aqui, ó, da base, dos riscos. Se você é iniciante, se é a primeira vez que você está bordando, isso vai te ajudar muito a seguir uma direção com a linha e com a agulha e não ficar perdido. E aí a gente vai seguir, ó, nessa marcação que a gente fez com esse azul. Então a gente vai avançar até essa área, então a gente vai conseguir fazer vários pontos nessa mesma cor. Então o importante é a gente seguir alternando onde a gente entra e onde a gente sai com os pontos. Para o objetivo que a gente quer não deixar nosso preenchimento muito marcado.
A gente quer que fique bem natural. Acho que um ponto de atenção aqui nessa hora do preenchimento é você entrar sempre para dentro de onde você já deixou o contorno em azul, para você não desaparecer com essa cor. Se você ficar passando por cima do que já está no azul escuro, você vai sobrepor com essa cor, e a gente quer deixar esses contorninhos bem feitos. Vou acelerar agora, porque eu vou fazendo um ponto sobre o outro, mas vou deixar aqui para vocês verem a sequência que eu fiz. Aqui a minha linha já tá quase acabando, então eu teria aqui, ó, para base aqui da minha próxima pena. Então eu vou fazer essa última pontada aqui, para já ir delimitando que eu tô chegando na minha linha de transição de cor. Importante a gente seguir fazendo aquilo que eu falei, ó, de alternar a altura dos pontos, que é pra gente não deixar marcado e conseguir entrar depois com a próxima cor de um jeito fluido. Vou só passar a agulha por baixo de onde já tá bordado, cortar sem nem fazer nozinho e seguir com a próxima linha na agulha, que vai ser a mesma cor.
E aí, importante, o ponto de atenção é a hora que você estiver chegando perto dessa área, você se certificar de que tem uma diferença grande entre um ponto e outro para a gente conseguir entrar com a agulha. Por exemplo, aqui achei que falta um pontinho aqui para dar uma transferência maior. Então, eu vou vir aqui e vou acrescentar um último pontinho. Vou arrematar. Se você tivesse com linha ainda, você poderia subir aqui para aproveitar e fazer o contorno dessa cor. Eu, como minha linha tá acabando, vou arrematar e aí vou fazer uma das asas. Coloquei a linha nova, sigo com a mesma cor. Estudei aqui que eu tenho que fazer o quê? Gente, lembrando que o guia de cores e pontos veio junto com o seu risco, para você ir acompanhando. Fica bem mais fácil você ir olhando o vídeo e olhando o guia junto, tá? Então, eu vou fazer um contorno aqui. Agora, nessa parte de cima, aqui eu já faço certinho esse contorno da asa. E aí, venho fazendo a pintura de agulha aqui para avançar um tanto dessa parte. E aqui fazer o contorno da pena na parte inferior. Vamos lá. Gente, uma coisa que você pode ter dúvidas se você está fazendo pela primeira vez, principalmente, é até onde eu subo com essa cor. E aí lembra que eu falei que a gente já delimitou aqui? E a gente vai seguindo bem o contorninho das penas até chegar nessa parte aqui do azul escuro, e aqui a gente vai fazer só o contorno para a gente poder trocar de cor. Que a próxima cor vai fazer essa área aqui, vai fazer esse espaço, mais uma camada aqui pra gente entrar com a outra cor. Mas assim, tem problema se você subir um pouquinho mais, subir um pouquinho menos, porque eu acho que uma vantagem da gente ter escolhido uma andorinha para você bordar é que ela é mais fácil de fazer na pintura de agulha. Vocês podem ver que não, as linhas guias aqui, do sentido que a gente segue, não tem muita variação, não tem muita curva, muita quebra, o que facilita muito o processo de bordar. E a transição de cores também é bem tranquila. E outro ponto é que, se você fez um ponto que ficou mais marcadinho, ficou mais buracadinho, eu nem acho que gera desconforto visual, sendo uma andorinha, porque eu acho que fica bem cara, uma peninha que tá mais levantadinha. Então eu acho que foi uma ótima escolha
escolha a gente fazer a andorinha. Vou repetir exatamente a mesma coisa para o lado de lá. Eu acho isso mais uma vantagem da gente ter escolhido a andorinha, porque tem essa coisa do espelhado e dá pra gente fixar melhor o aprendizado. Vou repetir e já volto. Faltou só esse contorninho aqui da cabeça para fazer, pra gente mudar de cor. Então vou completar aqui com o meu ponto partido. Vou até a parte de baixo do bico. Prontinho, vou mudar de cor e já volto. Mudando agora para a cor 168 da Anchor. Sigo com a mesma agulha número 9, 2 fios de linha de meada na minha agulha. E aí, vou seguir a mesma lógica que eu fiz com a cor anterior. Começo aqui em cima, fazendo um contorno até chegar aqui embaixo. E aí, vou subindo com a pintura de agulha. E aí, agora a gente vai, ó, até o limite desse risco aqui certinho. Vamos lá. E agora eu vou seguir entrando nos pontos que já estão feitos aqui. Vou subindo, vou inclinando devagar aqui, ó, nesse biquinho. Inclinando devagar que José, vou mudando a angulação dos pontos aos poucos. E aí, gente, é importante vocês se atentarem também em sempre cobrir todo o fundo. Nesse caso aqui, a gente quer preencher tudo com linha, a gente não quer deixar tecido aparecendo embaixo. Então, ficou um buraquinho, tem um tecido aparecendo embaixo, acrescenta mais uma pontada. A cabeça, a parte da asa, e agora eu vou fazer esse desenhinho aqui do corpo. Então, vou começar com a agulha aqui,
vou descer de encontro com a outra cor e vou subir seguindo aqui as minhas linhas guias de delimitação de cor para subir aqui no corpinho até a cabeça. Vamos lá. Nessa parte aqui, ó, é importante você deixar bem espaçadinhos os pontos pra gente entrar com a próxima cor. E aqui nessa área, a gente vai direto até o limite da linha no outro sentido. Então assim, ó, aqui por exemplo, ficou um buraquinho, vou entrar com um ponto menor até cobrir toda a base do tecido. E aí daqui eu vou pular para a cabeça. Para fazer, aí eu vou tirar dessa base aqui e vou vir nessa direção, seguindo as minhas linhas guias aqui, até essa linha da cabeça. Vou tirar como base aqui a linha do olho. Então agora eu vou preencher.
acabamos aqui a parte da cabeça, a gente vai entrar aqui com outras cores para completar. Quero aproveitar que eu ainda estou com essa cor e vou repetir exatamente o que eu fiz nessa asa pro lado de cá e já volto. Já completamos a parte toda no 68 da Anchor, que é esse tom médio. E agora a gente vai pro tom mais claro do azulzinho, que é esse 1096. Eu gosto muito desse tom, eu acho ele bem versátil. Reparem como vai ser fácil essa finalização, porque, gente, olha suas linhas guias. São praticamente retas, então não tem curvas acentuadas. Como eu já tinha falado, que eu achei que isso era uma vantagem de bordar andorinha. Então vamos finalizar, que vai ser muito agradável. As únicas partes que a gente não vai fazer com essa cor é a bochechinha, que vai ser avermelhado, vai ser do vermelho pro rosinha, que é uma cor bem característica de andorinha. Essa parte da bochechinha do papinho vermelho, eu acho muito fofo. E o bico que a gente vai fazer em preto e fazer uma... a gente pode fazer depois. Vamos fazer depois. Quero fazer o corpo agora. Porque eu já ia falar assim, vamos fazer o bico agora de preto, porque aí depois, a hora que eu chegar com esse azulzinho terminado, eu vou lá pra fazer o risquinho do meio. Mas ele vai ser feito com um fio só. Então, de qualquer maneira, a gente vai ter que pôr outra linha na agulha. Então, bora de barriguinha. Gente, reparem que aqui nesse limite, onde já tá preenchido com outro azul, a gente vai entrar sempre coladinho nele, fazendo uma linha lateral, ao invés de ir entrando no meio dos outros fios. Porque aqui é a barriguinha do passarinho, então a gente quer dar essa impressão de divisão mesmo.
acabei aqui, ó, vindo a barriguinha, já emendei direto aqui na asa, porque já tinha até o caminhinho delimitado. E aí, acho que o ponto de atenção, na hora que você estiver chegando aqui na base, é você entrar com a agulha assim, ó, bem próximo, pode até beliscar um pedacinho da linha no tom anterior, que é para certificar que não vai ficar nenhum pedacinho de tecido aparecendo embaixo. Vou puxar agora, eu ainda tenho linha na minha agulha, eu estou aqui, então eu vou pular direto pra cá, na barriguinha. Na barriguinha não, como chama isso? No dorso da andorinha. Vou seguir pra cá, aí é isso, sim. Tô com linha, já sigo aqui pra outra asa. Aí não tô com linha, tive que fazer o acabamento? Pulo pra outra asa do mesmo jeito, que vai ser a última parte que falta. E aí, diferente daqui da parte do barriguinho, que a gente foi fazendo a linha bem lateral, paralela à parte que já estava preenchida, ó. Aqui a gente já deixou, que eu lembro que a hora que eu estava preenchendo lá eu falei que era para você deixar esses espacinhos. A gente vai entrar entre esses espacinhos, porque a gente não quer uma divisão aqui, a gente quer uma continuação, então a gente quer que fique fluido, e para isso a gente precisa ir entrando entre os pontos que já foram feitos com a cor anterior. Mesma coisa que para outra asa, você vai entrando entre os pontos da camada anterior, e quando chegar aqui em cima, a gente entra com a agulha, pegando até um pedacinho dessa linha aqui de contorno, para ocupar toda a área com preenchimento, sem aparecer tecido embaixo.
Acabamos todo o preenchimento do corpo da nossa andorinha. Eu já estou animada que vamos completar o outro tênis. Vamos agora para a parte do bico. Vou fazer no ponto partido e fazer um pontinho reto aqui no meio com esse tomzinho mais claro, que é o 1096. O biquinho vai ser no preto. Vocês vão ver o processo aqui. Em seguida eu venho para fazer a bochechinha e a gente fala logo em seguida. Feito o meu biquinho, eu confesso que eu já gosto dele assim, mas tem pequenos detalhes que fazem grandes diferenças, como foi o caso do brilhinho no olho e o detalhezinho aqui na inferior. Então, tô com um fio aqui da linha 1096 e vou vir direto, isso é chamado de ponto reto. Vou vir aqui lá da ponta, em direção à base, para dividir o meu biquinho. Olha que belezinha! Vou passar por baixo da parte que já está bordada no avesso e venho com o vermelho e o rosa pra gente finalizar a nossa andorinha. Mais uma vez, lembrando que a gente já fez os riscos aqui de linhas guias da divisão de cores para facilitar para vocês. Então essa divisãozinha aqui mostra que essa partezinha aqui do final é rosa. E essa partezinha daqui de cima é vermelho. A gente vai começar com o vermelho. Sigo usando aqui uma agulha 9. Lembrando que tem esse contorninho aqui no olho pra gente respeitar. Então vamos contorná-lo aqui. Ele é importante para o detalhe dos olhos. E vou seguindo aqui na pintura de agulha até chegar ali na parte rosa. Não vão ser muitos pontos não. Essa área é pequena. E a gente já vai vendo a magia acontecer. Ai, faz muita diferença, né? Quando a gente coloca uma cor vibrante, assim. E aí, gente, chegou perto aqui da linha de transição, que é a hora da gente mudar de cor. Você não precisa entrar com a agulha exatamente no desenho que a gente fez, na marcação. Vai deixar mais fluido o seu bordado se você... quer ver? Eu vou mostrar aqui agora. Foi esse ponto aqui, ó, eu passei um pouquinho, mas é muito pouquinho, sabe? Coisa de 1 milímetro além da linha de transição. Aí agora aqui no canto, eu vou ficar um pouquinho mais para baixo. Tudo isso vai deixando o nosso degradê mais bem feito, mais fluido, correndo menor risco de ficar muito marcado. Ó, acabei aqui. Foi a parte vermelha. Vou arrematar e entrar com a parte rosa para terminarmos. E aí, sigo na mesma lógica, porque ó, são duas cores diferentes, mas você pode sempre usar o auxílio de um círculo cromático para entender qual cor é seguida da outra e fazer um degradê que faça sentido, harmonioso. E aí depois do vermelho vem o rosa e a gente vai ali, ó, partindo os pontos anteriores e avançando. Nossa, Renata, reparei que você normalmente
sai com a agulha de onde já está bordado em direção à parte que não está bordada. É errado se eu quiser fazer no sentido contrário? Não. Não é errado. Conheço muitas bordadeiras excelentes, exímias bordadeiras que fazem nesse outro sentido. Acho que é uma questão de preferência. Eu realmente prefiro, eu acho que é mais fácil, se você é iniciante principalmente, eu acho que é mais fácil quando você sai da parte que está bordada em direção a que não está bordada, de você manter a mesma direção, do que você sair daqui que não tem nada e voltar em direção à parte que está bordada. E eu acho que facilita, mas realmente não é que assim, nossa, se eu bordar de um lado, seguindo numa direção ou na outra, vai ficar um resultado completamente diferente? Não, porque Vanessa e eu já fizemos esse teste. Bordando o risco principal do nosso curso de pintura de agulha, a gente foi fazendo ao mesmo tempo, simultaneamente, o nosso objetivo era deixar os dois bordados idênticos. E acho que a gente conseguiu, e a gente borda de jeitos diferentes. Completamos a nossa bochechinha fofinha do passarinho. Gente, agora que tá preenchido, vocês também não conseguem perceber que faz muita diferença esse risquinho, esse contorninho aqui embaixo do olho. E ó, achei que meu brilho não tá aparecendo muito. Posso vir aqui com a agulha, ó, e dar uma puxadinha delicadamente, ó. Pontinho. Aqui, ó, para aparecer mais o brilhinho. Chegamos no momento de ir para o acabamento. Terão algumas etapas. Prepare então seu pincel, termolina, cola pano e feltro. Agora que você já aprendeu a mesclar os tons para criar um degradê bem harmonioso, a gente vai te ensinar a transformar nossa andorinha em pet. E como aplicá-la no tênis, claro. Vamos agora para a etapa de transferir a nossa belíssima andorinha para o tênis. Para o tênis, a gente queria o quê? Usar a vantagem de você poder bordar num tecido mais fino, mais confortável, no bastidor, conseguir dar mais detalhe, mas a gente não queria que ficasse perceptível que você aplicou esse elemento aqui no tênis. Então a gente fez o acabamento na base do feltro, mas a gente fez um tipo de costura que ela é voltada para diagonal, que é um tipo de acabamento que a gente usa na costura, em acabamentos de roupas. Então a gente vai fazer esse acabamento que é tipo um chuleado, não um chuleado, Uma costura invisível. Uma costura invisível. É isso que a gente vai. Costura invisível, Não chama costura invisível, né? Mas fica uma costura invisível. Porque a gente vai entrando com a agulha e jogando sempre na diagonal para baixo do elemento. De forma que, quando você olha, ó, ele tá. Nem dá pra ver. Nem dá pra ver que tem o tecido embaixo, não dá pra ver nada, mas ainda assim tem um volume que eu achei que valoriza ainda mais o bordado. Destaca. Nossa, e não daria pra fazer esse bordado aí. Tipo, daria, mas seria muito mais Daria, mas assim, seus dedinhos iam ficar bem doloridos. Então, eu achei assim, vantagens. Dica de ouro, assim. Eu achei. Então vamos lá fazer o acabamento da nossa andorinha. Estou aqui com a minha andorinha fora do bastidor, já com área de tecido. Gente, isso é sempre importante. A gente já, na hora de passar o risco lá, a gente já te sugeriu o tamanho do tecido para você usar. Mas é isso assim, não faça economia de tecido, sabe? Mas eu vou bordar só esse elementinho, vou fazer um quadradinho desse tamanho. Vai ficar difícil de colocar no bastidor, vai ser mais difícil de bordar por esse motivo. Depois, na hora de decidir o acabamento, você fica muito limitado. Então, assim, é uma economia que eu não recomendo. Estamos com o tecido aqui, eu vou cortar aqui em volta, deixando margem. Mas o algodão cru, quando vocês olham a borda dele, ó, ele vai naturalmente desfiando. E a gente não quer que isso aconteça em volta do nosso bordado. Então, o que a gente vai fazer é usar a termolina leitosa com o auxílio de um pincel. E a gente vai aplicar a termolina na volta toda do bordado. Reparem como eu vou apoiando, que eu vou... Esse pincel é chato, que eu acho ótimo. E aí eu vou sempre, ó, aplico a termolina, dou uma puxadinha. Aplico, dou uma puxadinha, deixando margem para eu refilar depois bem rente na parte do bordado. Vamos lá.
prontinho. Agora, eu recomendo que você pode pegar um secador e dar uma jateada. Gente, atentem-se, foi o que eu falei, assim, eu chego bem perto, rente, no limite da linha aqui, porque a minha ideia é passar com a tesoura muito perto. Então, se tiver parte perto do tecido, perto da linha que tá sem a termolina, ela vai desfiar. Porque a termolina, ela sela os fios para que você possa cortar e fique como se fosse um corte a fio, igual cortar o feltro. Você corta e fica certinha a ponta. Então agora eu recomendo você dar uma jateada de secador, ou se você quiser fazer de um dia pro outro, né, você pode esperar ela secar, mas não tem necessidade, só dar uma jateada de secador ou esperar coisa de 10, 15 minutinhos. Você precisa encostar o dedo e não estar molhado mais. Já volto pra gente recortar. Já secou aqui a minha termolina. Gente, se você não tiver um secador e quiser esperar, você não vai ter que esperar horas não, tá? Em 10 minutinhos já está seco. E agora, usando uma tesoura de tecido, eu vou recortar em volta. Vocês vão ver que eu vou recortar em volta, deixando uma margem, porque essa tesoura não tem uma ponta muito afiada, né? Chama? Afiada. Muito fina? Fina. E aí, eu vou usar essa outra tesoura que eu tenho, que é média, que tem, olha, uma pontinha bem fininha, para eu conseguir refilar bem próximo. Vamos lá! Acabei de cortar, vocês podem ver que eu fui, ó, refilando bem pertinho da parte do bordado. E agora a gente vai unir a andorinha com a base de feltro. Isso faz parte do nosso acabamento. Gente, nós estávamos dando risada aqui, porque a Jenny falou, nossa, parece um guardanapo de bar. Eu toda hora acho que é um guardanapo. Por que ela tá falando com guardanapo aqui na aula, gente? E realmente parece, agora eu não consigo mais desver. Mas não, esse é o nosso feltro que a gente vai usar para dar estrutura pro nosso bordado. Aí a gente pega a andorinha que a gente acabou de refilar. E aí, com sua cola pano... Gente, essa cola pano que eu tenho aqui, ela é de 1990. Mas isso é um sinal o quê? Que é uma cola duradoura. Não, é verdade, ela é duradoura mesmo. E eu gosto dessa cola que ela tem essa pontinha, esse bico, que facilita muito a aplicação. Eu vou apertando. Como ele tem esse bico aplicador, fica mais fácil a gente acertar a localização. Eu gosto de ser bem generosa nesse momento e aplicar bastante cola. Vocês já vão ver aqui, ó. Bastante cola. Por quê? A Renata não poderia costurar a andorinha no feltro? Poderia. Mas a função da cola é unir todos os fios do avesso também. Então, lembra que quando a gente estava bordando a andorinha, eu falava, não precisa se preocupar, não precisa dar tanto nó. Porque é justamente isso. Agora, nesse momento aqui, a gente vai deixar tudo super bem preso, seguro, sem risco nenhum desse bordado ser desfeito. Nenhum mesmo, gente. E aí eu gosto de espalhar assim, com o pincel. Assegure-se, ó, de aplicar a cola até as pontinhas, bem nas curvinhas, que é para não ficar nenhum cantinho sem cola. Mas também não deixe o volume de cola ultrapassar muito para o lado direito. Porque senão dá um acabamento meio envernizado, assim, que eu não gosto. Eu prefiro que fique a textura da linha mesmo. Tem muita gente que nos pergunta, vocês passam termolina, passam verniz, vocês fazem algum tipo de acabamento?
depois que vocês acabam o bordado. E eu sei que tem gente que faz, mas a gente aqui no clube, a gente não aprecia muito, não. Porque é isso, a gente não gosta desse acabamento com cara de envernizado. A gente gosta da textura da linha mesmo aparecendo. Acabou, ó, você pode passar o seu dedo. Ó, você pode só passar com o seu dedo assim, ó, na borda de tudo. Achei que, ó, faltou cola aqui no biquinho, que acho que é bem onde eu tava segurando. Ó, tirar o excesso de cola das voltinhas. A gente vai colocar já sobre o feltro, que é onde a gente quer fixar. Ó, ficou uma pontinha de linha aqui, ó, escapando do avesso, joga ela pra dentro. Esse é o momento. Então, tirou o excesso de linha. Empurrou aqui as linhas do avesso. Apoio sobre o feltro. Vou pressionar com os meus dedinhos, que são os únicos dedos que estão limpíssimos, que não entraram em contato com a cola. Aí você distribui assim, bem bonitinha a sua andorinha. E aí, gente, o que eu recomendo nesse momento? Você fazer uma prensa. É o quê? Usamos ensinamentos ancestrais aqui. Coloca uma prensa de livro em cima. Deixa, sei lá, pelo menos umas 2 horas, para ele deixar bem fixo. Ele vai fazer a cola penetrar bem com o peso entre as linhas, vai grudar todas as pontinhas, todas as regiões de maneira uniforme. E depois que eu tiver saído da prensa, porque ele vai estar bem grudadinho aqui, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente acabou de fazer, que é usar uma tesoura com ponta e ir recortando bem rente no bordado, porque a gente não quer deixar margem. Ai, Renata, prefiro deixar margem. Fique à vontade. Essa é a hora que você pode escolher. A gente optou por esse acabamento mais discreto, que a gente quer dar o volume do bordado no tênis, mas que dê a impressão de que foi bordado direto no tênis. Estou aqui já. Vamos agora aqui a um momento de apreciação para a gente recapitular que já fizemos os cabinhos, as folhinhas, as rosas, usando os 2 pontos diferentes de rococó caseado, em 3 fases de desabrochar da rosa. E queria ressaltar que é isso, gente. Quando vocês quiserem bordar outros tênis com outros elementos que são assim, ó, muito fininhos, muito delicados, o ideal é que você borde direto no tênis mesmo, porque imagina você conseguir refilar, dar todo o acabamento. Eu acho bem difícil de ficar bem feito. Não é impossível, mas vai ser muito mais trabalhoso. Então talvez não chegue no resultado que você gostaria. E aí, quando for um elemento maior, mais delicado, que precise de detalhes, por exemplo, bordar esse olhinho e o biquinho da andorinha seria muito difícil de bordar no tênis. Então a gente usa esse artifício de bordar separado e depois aplicar. Aí, o que a gente vai fazer agora? Estou aqui com uma agulha número 12, peguei uma agulha bem fininha, coloquei 2 fios da linha de costura num tom muito próximo do tênis, que a gente não quer que ele apareça. E aí eu vou posicionar a minha andorinha bem bonitinha aqui, ó, com o biquinho perto do raminho. Nessa hora, ó, pode ser um pouquinho mais pra cá, pode ser virada mais pra cá, ela pode pegar nessa parte do biquinho. Eu prefiro aqui embaixo, ó, no meinho. Vou girar aqui pra asa ficar bem nesse limite da costura e, ó, chega bem. Vou posicionar aqui, ó, pra ficar bem no limite da postura e do final do cabedal aqui. E aí agora eu vou segurar. Eu acho mais eficaz você começar aplicando no bico, porque o bico é o que tem que encontrar aqui com o nosso raminho que já tá bordado. Se essas asas aqui ficarem um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, não interfere. Então, vamos começar fixando no bico. Eu já dei um nó de costureira na ponta da minha linha. Então, eu vou sair pelo avesso. Vou entrar com a agulha, ó, bem próximo no feltro. Mas eu entro bem próximo de onde tá a linha do meu bordado. E aí, eu vou entrar com a agulha sempre nessa angulação, assim, ó, diagonal, beliscando onde tem bordado, mas por baixo dele, porque eu não quero que essa linha apareça, e voltando pra diagonal, ó, pra linha e pra baixo de onde tá o bordado. E aí eu vou enfiando, ó, e busco lá Mas tá pegando do lado avesso. Agora você tá pegando o feltro ainda.
Isso. Sempre no feltro. Eu tô pegando o feltro, o tênis e o bordado. Ó, já fixei aqui. Então já tenho uma segurança. Agora eu vou seguir fazendo a mesma coisa na volta toda. Aqui no bico, o outro pé de tênis que eu fiz, aconteceu a mesma coisa, ó. Vou mostrar aqui agora, que aqui no bico, como ele é bem pontudinho, ele ficou... Ah, e você pode fazer o contrário também, igual eu fiz agora, ó. Depois, quando ele estiver mais fixo, é mais difícil de fazer isso. Mas agora, enquanto ele tá mais soltinho, você pode entrar por baixo primeiro. E aí, aqui pelo lado direito, você entra onde você quer fixar. Aqui em volta do bico, como ele é muito fininho, tem nossa, 1/3 de milímetro tem um contorninho de algodão cru aqui no bico. Aí você pode aproveitar esse próprio fiozinho de algodão cru para ser a base aqui, onde você entra com a agulha para fixar o bordado. E aí, mesma coisa, ó, vai vindo aqui próximo. Não faz um ponto muito espaçado do outro, mas também não tem necessidade de fazer os pontos muito colados. A gente tem que encontrar o equilíbrio. Onde você achar que tá frouxo, depois você pode voltar. Achei que faltou um pontinho ali. Volta e faz um pontinho ali. Ó, peguei no bordado e joguei lá pra baixo. Cuidado com a mão, sua mãozinha aqui, ó, seus dedinhos que seguram aqui atrás. Na hora de espetar a agulha, tira o dedinho de trás para não furar o dedo. E, gente, puxar bem logo que faz o ponto, que é para assentar bem o bordado no tênis. E, ó, vez ou outra pode ser que apareça assim, ó, um fiapinho de feltro, um fiapinho de algodão. Aí você pode pegar inclusive uma pinça, que eu acho que eu não tenho aqui agora. Fiz com o meu dedo mesmo, tirei. Tira os fiapinhos, ó. Depois você pode, depois de acabado também, se você quiser, você pode ver com a pinça, pra ver se tem algum retalhinho. E vou seguir, ó, espetando. Ai, Renata, posso usar uma agulha mais grossa? Pode, mas eu acho que nesse momento usar agulha fina fica mais fácil de penetrar no tecido, de penetrar no meio do bordado, que também já tá colado. Vai ser mais confortável de bordar. E aí eu vou seguir. Não esqueçam, gente, ó, disso. Vai fazendo as pontadas e dá uma checada se tá posicionado onde você queria, porque às vezes ela vai mexendo. E aí, conforme você for fixando, dependendo de onde estiver, quando vê, ela tá numa posição que você não queria. Então, lembra sempre de olhando isso. Vamos fazer a volta toda.
Terminamos de aplicar a andorinha e eu tenho uma dica que para ficar bem localizado, você pode começar dando um pontinho aqui no bico, um pontinho nessa ponta da asa e outro pontinho nessa outra asa. Nem precisa prender o rabo, que isso já é o suficiente para ela ficar bem fixa onde você quer localizar. E aí segue fazendo esse procedimento que eu mostrei, da agulha sempre na diagonal e pespontando a volta toda. Ele vai ficar super seguro, vai ficar com esse volume, com essa estrutura tridimensional que eu achei muito bonito, acho que valorizou ainda mais o bordado. E aí, você gostou da técnica de pintura de agulha? Me conta aqui nos comentários. Eu já comentei que eu amo essa técnica e o clube, que já existe há 11 anos, a gente vem aprimorando ela há muito tempo. A gente tem uma didática muito especial para ensinar essa técnica. Então, a gente consegue, além de criar peças muito lindas e realistas, ensinar com muita clareza e fazer com que nossos alunos e alunas criem peças também maravilhosas, com nível profissional de bordado. E uma dica prática aqui para você criar um bordado bem natural de pintura de agulha, o segredo está na tensão dos pontos. Então, não puxa muito, porque ele vai marcar o seu bordado de um jeito que não vai ficar legal, vai franzir o seu tecido. E também as linhas guia, gente. Pintura de agulha, linha guia. Sempre tem que andar junto, é muito importante, principalmente para quem está começando. E esse jeitinho novo que a gente te ensinou a fazer o patch de bordado é muito legal, né? Você pode optar por deixar aquela sobrinha de feltro no seu patch também. Mas essa forma que a gente te ensinou hoje, ela fica mais interessante porque não parece que é um patch. Parece que o tênis está bordado, que a andorinha está bordada direta no tênis. Então, assim, dá para aplicar essa técnica, essa forma de fazer patch em muitas peças diferentes, não só no tênis. E vai facilitar muito a sua vida, porque vai ser muito mais fácil do que bordar algumas peças que de repente tem um forro, que você não consegue acessar o avesso, ou então um tênis, uma bolsa que são difíceis de bordar. Então essa técnica é muito legal, que você vai conseguir bordar peças muito mais difíceis, mas de uma forma muito mais confortável para você. Além de você criar peças que vão ficar exclusivas, você vai poder trazer detalhes e elementos que só você tem, tanto para as peças que você vai usar, quanto para as peças que você quer vender. Se você já tentou bordar, mas as suas peças não saíram como você queria, se você sente que você precisa de mais técnicas, mas você não sabe por onde começar, se você já gastou um monte com material, mas não sabe nem como usá-los, o problema não está na sua habilidade, e sim no método que você usa para aprender. E é por isso que a gente criou a Academia do Bordado, que é para te guiar num caminho claro, estruturado e seguro, para você aprender todas as técnicas de bordado livre que você quiser. Do básico ao avançado, com suporte e técnicas que realmente funcionam. Se você gostou dessa aula, se prepare que na próxima a gente vai te ensinar a cereja do bolo. A gente vai adornar o nosso tênis com materiais muito simples, mas que vão trazer aquele tchan para sua peça. Inclusive, eu aposto que você tem muito desses materiais aí na sua casa. Não é à toa que a gente resolveu adornar os nossos tênis, porque tá super em alta. A gente é super ligada na moda, né? A Rê falou que a gente fez moda, eu também fiz moda. A gente adora ver o que tá em alta, então vai ser um jeito de você aí andar na moda, mas assim, com aquele toque a mais de feito por você mesmo, sabe? Bom, e se você já tá de olho na Academia do Bordado, sim, a gente vai abrir as inscrições em breve para você que quer aprender a bordar de uma forma estruturada e um método muito testado e comprovado e aprovado por muita gente, mais de 4.000 alunos. Queria agradecer a sua presença, obrigada por assistir essa aula até o fim e convidar você para ver a nossa aula de amanhã, que vai ser ao vivo, e a gente vai aplicar um laço maravilhoso no nosso tênis para finalizar essa peça e você sair usando ela por aí. E no dia 7, às 8 horas, a gente vai liberar mais uma aula e vai ser sobre tendências para você deixar os seus produtos ainda mais interessantes e atrativos. Não deixe de entrar no nosso grupo exclusivo do Ponto de Partida, o link está aqui na descrição da aula. E a gente se vê amanhã às 20 horas ao vivo aqui no YouTube. Ah, e não esquece de postar o resultado do seu bordado, porque a gente adora ver o que vocês estão fazendo por aí. Marca lá nas redes sociais, @Clube do Bordado, que a gente vai ver tudo. Beijo e até mais!